A paz do Senhor Jesus, estamos neste momento começando com a graça de Deus, mais uma pré-aula. Iremos comentar nesta oportunidade a lição de número 5, a instituição da monarquia em Israel. Este quarto trimestre de 2019 tem sido de suma importância para o nosso crescimento espiritual, onde estamos aprendendo muito acerca dos dois livros, o livro de 1º e 2º Samuel. O tema geral é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente, o pastor Manuel Justino. Você que está pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, você não paga nada por isso, mas você com certeza estará nos ajudando. Não esqueça também de deixar o seu like. Amém? Meus irmãos, o comentarista desta lição é o pastor Osiel Gomes. O textuário nos diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5. O texto áureo é o texto de ouro, o texto principal. Amém? Então, esse é o texto principal desse tema, a instituição da monarquia em Israel. E a verdade prática é aquela verdade que devemos praticá-la, que nos diz assim: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao 7, e o capítulo 10, versículo 1 ao 7. Você, com certeza, deve ler aí na sua casa. Eu não vou estar lendo para que nós venhamos ganhar tempo. Amém? Vamos entrar neste momento na lição, lendo a introdução que nos diz assim: Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei, Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Meus irmãos, qual era o contexto em que os israelitas viviam quando eles pediram um rei para Samuel? Diz a Bíblia que a Arca da Aliança não estava com eles. Diz a Bíblia também que Samuel, ele já estava muito velho, os seus filhos não andavam nos seus caminhos e eles estavam vivendo debaixo de muita ameaça dos filisteus. Essa era a situação dos israelitas quando eles pediram um rei a Samuel. É claro que no culto não havia mais o garfo de 3 dentes, porque Ofni e Finéias morreram, mas os filhos de Samuel, Joel e Abias, não andavam nos caminhos retos. Então, meus irmãos, nós vamos entender que foi exatamente nessa situação em que os israelitas chamaram os anciões para que eles viessem até Samuel e pedissem um rei. Eles rejeitaram Samuel como rei, ou seja, eles rejeitaram Samuel como sacerdote, como juiz e como profeta. E, na verdade, eles estavam rejeitando essas 3 unções. E eles estavam rejeitando o principal, que era Deus como rei deles. E nós vamos perceber, meus irmãos, durante a história, que isso foi uma terrível decisão.
nós vamos entender que no Reino Unido foram 3 reis. No Reino do Norte foram aproximadamente 19 reis. E no Reino do Sul foram aproximadamente 20 reis. Então foram 42 reis. Desses 42 reis que reinaram, aproximadamente 5 reis foram bons. Os outros foram maus, foram ímpios, foram reis que cometiam abominações diante do Senhor. Então essa foi uma péssima decisão, foi uma péssima escolha. E nesta lição nós vamos aprender que devemos fazer escolhas certas para que nós venhamos colher bons frutos. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 1. Por que a monarquia? Número 1. Um sentimento de orgulho nacional. Meus irmãos, eu gostaria de ler neste momento o livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, e o versículo de número 14 e 15. Amém? Deuteronômio, capítulo 17, versículos de número 14 e 15. Com certeza você deve anotar essa referência bíblica que é muito importante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estás em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor, teu Deus, dentre seus irmãos, porás o rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho e sobre ti que não seja de teus irmãos. Esses versículos, meus irmãos, nos mostram aqui uma monarquia antecipada. Por quê? Na verdade, a monarquia era um projeto de Deus, mas isso deveria acontecer no tempo certo, no tempo de Deus, e não no tempo dos homens. Então nós vamos perceber que o rei deveria ser escolhido por Deus, se fosse no tempo certo. Mas como isso aconteceu, não no tempo de Deus, mas fora do tempo, o rei que eles escolheram foi Saul. Foi um rei escolhido pelo povo e não por Deus. Então, meus irmãos, aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 17 de Deuteronômio, nós podemos perceber uma monarquia antecipada, mas tinha que ser no tempo de Deus. Tudo o que acontece no tempo de Deus é bênção, traz riqueza e não acrescenta dores. Mas quando a gente quer passar na frente de Deus, aí sim vai dar errado. Os israelitas começaram a olhar para as outras nações, meus irmãos, e isso foi errado. Veja o que diz a palavra de Deus aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8. Você pode anotar também essa referência que é muito forte. Amém? 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 5. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Veja agora o versículo de número 20 do mesmo capítulo. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Veja que os israelitas pediram um rei, porque eles começaram a olhar para as outras nações. Eles chegaram diante de Samuel e disse para ele, olha, nós queremos um rei, assim como todas as nações o têm. Então, Israel pecou nesse ponto. Por quê? Porque, na verdade, os israelitas era para ser um exemplo para as outras nações. Era para as outras nações olhar para Israel e copiá-la. Mas estava acontecendo exatamente ao contrário.
Israel que estava imitando as outras nações. Israel que estava copiando as outras nações. E não foi assim que Deus deixou. E nós podemos perceber que isso está acontecendo na igreja nos dias atuais. É para a igreja influenciar, é para a igreja ser um exemplo. Mas, na verdade, a igreja, muitas das vezes, está copiando o mundo. Porque Deus disse que a igreja tem que ser sal da terra e luz do mundo. Então, a igreja tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. E não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós podemos perceber que muitas igrejas estão trazendo o mundo para dentro dela. E está errado, meus irmãos. Nós vamos cometer o mesmo erro que os israelitas cometeram ao pedir a Samuel um rei como as outras nações. Então, foi exatamente dessa forma, meus irmãos, que Deus levantou ali um rei para os israelitas. Amém? Vamos agora para o número 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Meus irmãos, nós sabemos que Samuel, ele era conhecido de norte ao sul, trazendo para os dias de hoje. Porque a Bíblia diz que Samuel era conhecido desde Dan até Berseba. Ele era conhecido como homem de Deus. Ele era conhecido como um profeta, cujas suas palavras não falhavam. Trazendo para os dias de hoje, ele era conhecido do norte ao sul. E Joel e Abias nem no sul. Eles não andavam no caminho certo. Nós vamos perceber, meus irmãos, que esses dois homens, Joel, o primogênito, e Abias, o seu segundo filho, tinham 4 características. Qual era a primeira característica de Joel e Abias? Não andaram no caminho de seu pai, primeiro. Segundo, eles correram atrás do lucro. Terceiro, eles recebiam suborno. E quarto, eles pervertiam o direito. Essas eram as 4 características de Joel e Abias. Não diferente dos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles também tinham 4 características. Primeiro, eles não conheciam o Senhor. Segundo, eram filhos de Belial. Terceiro, eles roubavam as ofertas dos israelitas. E quarto, eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta do tabernáculo. Então, o mesmo erro dos filhos de Eli, agora os filhos de Samuel estão cometendo o mesmo erro. São líderes muito bons, mas são péssimos pais. Eli foi um bom líder, mas um péssimo pai. Da mesma forma, Samuel, bem como Davi também, foi um bom líder, mas um péssimo pai. Então esse era o contexto aqui, meus irmãos, do número 2, dos filhos de Samuel. Amém? Nós vamos entender que Samuel, ele cometeu o mesmo erro de Eli. Eli não corrigia os seus pais, os seus filhos, melhor dizendo. Eli não o exortava. E agora Samuel está cometendo o mesmo erro de Eli. Quantos líderes hoje corrigem o filho do fulano de tal, mas não corrigem os seus filhos? Na verdade, a correção ela tem que vir primeiro para a nossa casa. Não é verdade, meus irmãos? Então não podemos cair nesse mesmo erro. Amém? A justiça tem que ser para todos. Vamos agora para o número 3. Rejeitando os planos de Deus. Por que o povo de Israel rejeitou os planos de Deus? Aonde eu li aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 ao 15, onde o próprio Deus iria estabelecer a monarquia no tempo certo. Então eles passaram na frente de Deus e pediram logo um rei. Eles estavam assim rejeitando os planos de Deus. Por quê? Porque antes era a teocracia, era Deus no governo, era Deus no comando, era Deus na direção.
E agora eles estavam pedindo, meus irmãos, um rei para que governasse eles no lugar de Deus. Porque um rei não poderia falar diretamente com Deus. Deus, ele falava no Antigo Testamento através do profeta, através do sacerdote, através do juiz. Então, meus irmãos, nós vamos perceber claramente que eles rejeitaram o plano de Deus. Amém? Deus, no Antigo Testamento, ele falava, meus irmãos, através do profeta, através do nazireu, através do juiz e através do sacerdote. E agora eles pediram um rei. Eles estavam rejeitando os planos de Deus. Graças a Deus que a igreja está vivendo esse tempo. Não o tempo da monarquia, mas o tempo da teocracia, porque Deus restaurou. Deus, ele restaurou o governo apostólico. Por quê, meus irmãos? Deus restaurou a teocracia. Porque Deus, ele governa a igreja através dos pastores, através dos profetas, através dos evangelistas, através dos apóstolos e através dos mestres. São os 5 ministérios. Olha o que diz o tema dessa revistinha. O governo divino em mãos humanas. Nós estamos vivendo o governo divino em mãos humanas. Quem são essas mãos humanas? Os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres e os apóstolos. Então a igreja está vivendo esse tempo, a restauração da teocracia. Mas nós estamos aprendendo com o erro dos israelitas, quando pediram um rei para governar sobre eles. Não podemos rejeitar Deus, meus irmãos. Devemos sempre aceitar a vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém? Vamos agora para o tópico de número 2. A escolha de Saul como rei. Número 1. Por que Saul? Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus escolheu Saul para ser o rei deles. E a pergunta é, por que Saul? Nós sabemos que quando Samuel ungiu Saul, e ele então agora ia se virar e ia para a sua casa, Deus mudou o coração de Saul. Algo muito lindo aconteceu ali naquele exato momento. Foi tremendo. Então nós podemos ver que 3 coisas aconteceram com Saul. Amém? Nós vamos ver aqui que 3 coisas tremendas aconteceram com Saul. Primeiro, redenção. Segundo, renovação. E terceiro, reconhecimento. Redenção. Quando Saul se virou, Deus mudou o seu coração. Renovação. Ele foi cheio do Espírito de Deus. E reconhecimento. Todos os que dantes viram Saul reconheceram que verdadeiramente ele estava juntamente com os profetas profetizando. Então isso foi lindo o que aconteceu na vida de Saul, não é verdade? E nós podemos perceber também biblicamente que foram 3 os sinais que aconteceram na vida dele, confirmando ele como rei. O primeiro sinal, ele encontrou as jumentas perdidas de seu pai. O segundo sinal, ele iria encontrar 3 homens no Monte Tabor. Um carregando 3 cabritos, outro carregando 3 bolos e o outro carregando um odre de vinho. E aí, o terceiro sinal era a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Aquele que é chamado, aquele que é vocacionado por Deus, existem os sinais que o acompanham. Existem muitas pessoas que são chamados pelo homem, porque nenhum sinal aconteceu na vida dele. Quando Deus chamou Gideão, Deus deu 2 sinais grandes ali. Que primeiro, o orvalho ia molhar toda a terra, mas não ia molhar a lã. E segundo, que o orvalho ia molhar toda a lã, mas não ia molhar a terra. E isso aconteceu. E tantos homens de Deus, como por exemplo Arão,
a vara dele floresceu, e tantos outros, porque foram Deus que chamou, não é verdade? Existem sinais que acontecem. Então, esses foram os 3 sinais que aconteceu na vida de Saul, confirmando como rei. Amém? Número 2. A unção de Saul por Samuel. Meus irmãos, eu acho muito interessante essa expressão que diz que as jumentas de seu pai Quis se perderam. E Saul agora vai ter que ir atrás dessas jumentas. Às vezes, Deus usa circunstâncias adversas para nos atrair aquilo que Ele quer para nós. Às vezes você perdeu algo na sua vida e você está vivendo uma situação em que Deus vai usar para te atrair aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque se Saul não tivesse perdido aquelas jumentas, ele não ia atrás delas. Ele não ia chegar até a cidade onde estava Samuel, para que ele viesse ali ungir como rei. Não é verdade? Então essa expressão eu acho muito linda. Amém? E eu acho interessante também é que Saul ele estava com muito medo. Primeiro Samuel disse assim para ele: olha, você vai ser o líder do povo de Israel. Ele disse: não, eu sou da menor tribo, da tribo de Benjamim. E a minha família, ou seja, a minha casa é a menor. Como pode isso acontecer? E depois, quando eles foram para a cidade, aonde Samuel ia ungir pela segunda vez, diz a Bíblia que eles não estavam achando mais Saul. Por quê? Ele estava escondido no meio das bagagens. Veja que ele estava com medo, meus irmãos. Não podemos ter medo com aquilo que Deus tem para nós. Amém? Devemos enfrentar, porque se Deus está conosco, meus irmãos, com certeza iremos vencer. Não é verdade? Número 3. Os sinais da confirmação da unção. Como eu disse, meus irmãos, existiu aí 3 sinais que foi a confirmação da unção de Saul. Amém? Saul, ele achou as jumentas perdidas. Esse foi o primeiro sinal. Terceiro, ele iria encontrar aqueles homens que Samuel falou, não é verdade? Segundo. E terceiro, ele iria profetizar. Veja que Saul ele profetizou juntamente com aqueles profetas. E a Bíblia diz que os alunos da escola dos profetas viram Saul profetizando e o reconheceram. E confirmaram que Saul estava entre os profetas. Isso se tornou até um provérbio naqueles dias, não é verdade? Será que Saul também virou profeta? Essa era o ditado popular daqueles dias. Então houve sinais da confirmação da unção. Tópico de número 3. O rei que o povo escolheu. Número 1. Uma escolha pautada na aparência. Meus irmãos, nesse tópico de número 3, nós vamos perceber que o rei que o povo escolheu foi pautado na aparência física. É verdade. Você lendo a história de Saul, você vai perceber que ele era igualzinho os reis das outras nações. Eles eram altos, eles eram fortes, tinham os ombros largos, as costas de um rei. Você vai perceber que Saul, do ombro para cima, ele era maior do que todo judeu, do que qualquer israelita. Então veja que o povo escolheu Saul. Muitos teimam aqui. Muitos dizem: não, mas eu li a história e eu vi que foi Deus que direcionou Saul até Samuel e mandou Samuel ungir Saul. É verdade, Deus direcionou, mas foi o povo que escolheu. Foi como um tipo de uma concessão. O povo pediu um rei, Deus disse: já que vocês querem, eu vou direcionar esse rei que vocês querem, da forma física que vocês querem. Porque se fosse para Deus escolher um rei, Deus jamais escolheria Saul.
Se fosse pela aparência física, seria ele com certeza. Ele era muito bonito e ele era muito alto. Mas, se fosse pelas qualidades espirituais, Deus jamais escolheria Saul. Saul era covarde. Saul era orgulhoso. Saul era teimoso. Saul, ele preferia, meus irmãos, sacrificar do que obedecer. Nós vamos ver que Saul, às vezes, ele teimava com Deus. Então Deus jamais escolheria Saul para ser rei, se fosse pelas qualidades espirituais. Não é verdade? Deus jamais escolheria ele. Então, meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Saul foi escolhido pelo povo, pela aparência física, e não pelas qualidades espirituais, como Samuel, como Davi, que foi Deus quem escolheu. Amém? Os direitos do novo rei. Quando você lê 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 10 ao 17, lá você vai ver os direitos do rei. Eram muitos os direitos. O povo agora vai viver debaixo de um jugo pesado. Por exemplo, quando Salomão foi rei, ele cobrava tanto imposto que não havia israelita rico naqueles dias, porque o povo pagava imposto demais. Depois veio Roboão, e Roboão disse: o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Se meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. E Roboão cobrava mais imposto ainda. O povo não estava aguentando mais. Por quê? Porque era sacrifício sem retorno, porque não souberam escolher bem. Não é verdade? Então leia na sua casa 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10 ao 17, para que você venha ver quais eram os direitos do novo rei. E eles deveriam obedecer. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos pagar os impostos. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então hoje nós temos que pagar os impostos. Assim como os israelitas deveriam obedecer a todos os direitos daquele novo rei que eles mesmos escolheram. Então não foi uma boa decisão, não é verdade? E assim nós devemos fazer, nós cristãos. Devemos pagar os impostos, todo o direito que o governo exige, devemos fazer, porque isso glorifica a Deus. E número 3, o novo sistema político e o aspecto teológico. Amém? Então agora, meus irmãos, esse vai ser o novo sistema político e o aspecto teológico também. A coisa vai mudar. Amém? Agora não é mais Deus no comando do povo. É claro que Deus não abandonou Israel, mas veja que eles estavam rejeitando Deus como rei deles. E isso não foi muito bom. Eles passaram da teocracia, que era Deus no governo, para a monarquia, um rei na frente do povo. Que nós venhamos, meus irmãos, fazer boas escolhas, para que nós venhamos colher bons frutos na presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa lhe abençoar em nome de Jesus.